Olá, professores. Eu sou Paula Soares, sou professora de matemática da rede e estou como PCNP na diretoria de ensino Guarulhos Sul. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação, né? Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher alta, negra, do cabelo cacheado, com algumas luzes, uso um óculos de grau marrom, sempre utilizo batom vermelho, e hoje estou vestida com uma blusinha preta. Estou sentada em uma sala de parede branca, né? E essa é a minha autodescrição para que eu possa continuar conduzindo essa transmissão para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão de ano série do programa de recuperação e aprofundamento. Agora eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação. Como eu já disse, eu me chamo Paula Soares, o nosso componente curricular é matemática, a nossa formação de ano série é o 9º ano, e nós estamos falando sobre o material Aprender Sempre, que é esse confeccionado em 2022, e nós já estamos na sequência de atividade 4 do volume 1. Deixa eu só avançar aqui. Bom, nós temos à disposição o caderno Aprender Sempre, né? Ele está no site do Materiais da IFAP. É interessante que vocês acessem, que vocês tenham contato com esse material. Consulte também o caderno do aluno, o caderno do professor, para que diante disso vocês possam aprofundar também nos estudos de todos vocês, né? Além disso, nós temos nesse mesmo site alguns links que levam os professores até o material do currículo em ação, entre outros materiais que a EFAP disponibiliza. Bom, qual que são os nossos objetivos hoje, né? Nós estamos caminhando aqui para a nossa 4ª transmissão de ano série, né? Estamos falando com vocês sobre a sequência de atividade 4, e o nosso intuito hoje é falar sobre o material Aprender Sempre, analisar essa sequência de atividade 4, também retomar de forma breve, né, as principais ideias e conceitos que foram estudados na formação de etapa, relativa à sequência de atividade 4 do volume 1 do material Aprender Sempre. E, por fim, apresentar as etapas iniciais da metodologia da metodologia ativa Sala de Aula Invertida, que foi aplicada em aulas da sequência de atividade 4, com uma proposta de utilizar essa metodologia ativa dentro das mini-lições, contendo ali as experiências da aprendizagem baseada em projetos. Bom, a nossa agenda ela está dividida em 4 partes, né? Em 3 partes, desculpa, em 3 momentos. Esses momentos, eles priorizam a análise, né, e a apresentação dessa sequência de atividade do material Aprender Sempre. Nesse segundo momento, é a retomada das ideias principais e dos conceitos que são estudados nessa formação de etapa. O terceiro momento é a apresentação dessas etapas envolvendo a metodologia ativa Sala de Aula Invertida, que foi aplicada na sequência de atividade 4, com o intuito, né, de executar essas mini-lições contidas na experiência da aprendizagem baseada em projetos. O nosso primeiro momento, né, nossa ideia é analisar essa sequência de atividade 4, que está contida no volume 1, lá no 9º ano do material Aprender Sempre. Bom, analisando, né, essa proposta que nós temos aí a habilidade essencial para o 9º ano. Essa habilidade do currículo está contida dentro desse currículo, está contida dentro dessas habilidades essenciais, que é a EF09MA07, resolver situações e problemas que envolvam a razão entre 2 grandezas, né, e também a importância de conseguir distinguir essas grandezas. Nesse caso, dessa primeira habilidade, envolve muito a velocidade e a densidade demográfica. A segunda habilidade é a F09MA08, que traz a proposta de resolver, e percebam como nós estamos aprofundando em nossa habilidade. A primeira falava de resolver, agora a segunda habilidade nós já temos que resolver e elaborar situações, problemas que envolvam, que tenham relacionamento, que tenham uma relação com a proporcionalidade direta e inversa, né?
E também entre outras grandezas, vamos lá, incluindo escala, divisão em partes proporcionais, a taxa de variação, né? Inclusive, é importante a gente destacar que o quanto essas habilidades, né, essas habilidades essenciais, e também as que estão no currículo paulista, elas estão se relacionando com o nosso entorno, né? Estabelecendo relação com o sociocultural, com o meio ambiente e também com as outras áreas, né? Pensando aqui no nosso processo cognitivo, toda quinta-feira em que nós temos a transmissão de ano série, eu gosto de fazer essa retomada, né, da taxonomia de Bloom. O quanto é importante nós compreendermos os estágios, né, os degraus dessa taxonomia, porque nós conseguimos compreender o avanço desses estudantes. Pensando que nós temos que primeiro resolver, mas lembrando que nesse momento nós fazemos uma retomada, em que nós já identificamos, já compreendemos o que são grandezas, né? Para que possamos aplicar este conhecimento. Então, nós já estamos evoluindo, conseguindo resolver e elaborar essas situações. O nosso objeto do conhecimento matemático é falar sobre a importância da razão entre as grandezas de espécies diferentes e as grandezas que são diretamente proporcionais e as grandezas que são inversamente proporcionais. Bom, fazendo um panorama, né, sobre essas sequências de aula, nós temos aqui no 9º ano, dentro desse volume 1, da sequência de atividade 4, uma sequência de 8 aulas, e percebam que essa sequência de aulas, nós estamos aprofundando no assunto grandezas proporcionais, né? Trazendo essa proporcionalidade para um contexto social, para o contexto prático desse estudante. Na aula 1 e 2, é fazer uma retomada sobre razão, comparação por meio de uma razão. Né? Na aula 3 e 4, é a utilização desse conceito de razão para resolver essas situações e problemas. Na aula 5 e 6, é a proporcionalidade direta e inversa que existe entre essas duas grandezas. Na aula 7 e 8, é a propriedade fundamental dessa proporção e principalmente sobre esse procedimento para resolver relações de proporcionalidade. Bom, pensando aqui na estrutura que tem o material Aprender Sempre, que é uma estrutura muito rica, né? Nós temos o iniciando, em que no iniciando, um pouco antes, nós temos como deve ser, como sugerimos que seja, né, essa organização da sala de aula, e em alguns momentos essa sala de aula ela pode estar em U. Nesse caso, especificamente dessa sequência de atividade 4, a sugestão está que essa sequência deva... que é necessário, é interessante que os trabalhos sejam realizados em dupla, né? Para que esses estudantes eles possam conversar, discutir o que eles estão estudando e, principalmente, né, quais são os seus avanços, quais são as suas fragilidades, para que também esse trabalho seja em conjunto e para que junto possamos sanar algumas dúvidas que vão aparecer ali dentro do contexto. Essa é a ideia do desenvolvendo, né? Onde nós temos também boas perguntas que são promovidas no material. É interessante que o professor se aproprie desse material, que leia também essa parte que está orientando, dando muitas sugestões muito boas, né, para o desenvolvimento dessas aulas, para a sistematização desse assunto, né, que ele é muito amplo e que também esses estudantes, eles viram já, né, as grandezas proporcionais em anos anteriores e que nesse momento, no 9º ano, nós estamos aprofundando para que quando chegar ali no 1º, 2º, 3ª série do ensino médio, esses alunos possam relembrar, né, de grandezas proporcionais e perceber essa relação que existe da matemática, dos objetos do conhecimento dentro do ensino da matemática. E por fim, o finalizando, né, onde traz uma ideia de síntese, né, de resumo desse contexto, né, desse conteúdo matemático, e também uma sugestão de avaliação, de fazer uma retomada, uma deixa para podermos aprofundar na próxima sequência de atividade também.
Bom, é muito interessante ler esses 3 movimentos metodológicos e também as estratégias que estão por trás desse discurso. Bom, como objetivos das aulas, né? Nossas aulas, elas precisam ter objetivos e essa sequência de atividade, ela nos ajuda muito com isso. Nós temos o tema razão, comparar por meio de uma razão. E qual que é o objetivo por trás desse tema? A princípio compreender o conceito dessa razão que existe entre essas duas grandezas, identificar esse conceito de razão, resolver esses problemas que envolvem os conceitos de razão. É importante a gente destacar o quanto nós podemos aprofundar nesse assunto razão, né? Principalmente porque quando temos o assunto razão, podemos fazer uma retomada, mais que seja breve, na divisão, na multiplicação, nas operações inversas, também lá na fração, né? Quais são essas representações, o que é uma razão, né? Por que trabalhamos a divisão, né? Como se escreve, as representações numéricas dessa razão, isso é muito importante também a gente destacar. Na aula 3 e 4, nós temos a utilização deste conceito razão. Então, eu já preciso saber, compreender o que é esse conceito razão e como eu aplico ele dentro de uma resolução, dentro de uma situação problema. A ideia é envolver esse conceito dentro de diferentes conceitos, né? De diferentes contextos. Onde eu posso aplicar essa ideia de razão? É trazer para contextualizar, né, para o mundo atual, estabelecer essas relações que existem entre a matemática e o nosso cotidiano. Também modelar essa situação-problema que envolve o conceito de razão, a velocidade, a densidade e as escalas, né? Também a variação. É interessante porque quando nós utilizamos o conceito de razão tem por trás uma operação matemática, mas também nós podemos ampliar esse repertório do aluno com assuntos envolvendo a velocidade média, a densidade, a escala, né? E em diversos contextos, né? Dentro aqui do cotidiano desse estudante. Na aula 5 e 6, nós temos a proporcionalidade direta e inversa, que existem entre duas grandezas. O objetivo dessas aulas é reconhecer essas proporcionalidades que são diretas ou inversas, é diferenciar a relação que existe entre essas duas grandezas, a proporcionalidade direta e a proporcionalidade inversamente proporcional. Também é associar, percebam que os nossos objetivos estão interligados com os verbos que nós estamos falando, a ação, esse processo cognitivo, né? Então, lá na aula 3 e 4, esse estudante ele precisava identificar essa razão. Agora, na aula 5 e 6, nós já estamos avançando, ele precisa reconhecer, ele precisa diferenciar, ele precisa associar. Isso quer dizer que ele já identifica o que é uma proporcionalidade direta e uma proporcionalidade inversamente, né? A ideia é que ele possa identificar também essas proporcionalidades dentro das suas escalas, né, dentro dessas divisões proporcionais e também da taxa de variação que existe entre essas duas grandezas. Na aula 7 e 8, a propriedade fundamental da proporção é trazer esse procedimento para a resolução de problemas. Os objetivos dessa aula é utilizar esses procedimentos com cálculo, a sistematização dessa proposta, né? Para resolver esses problemas, essas situações problemas, reconhecer quais são as escalas, compreender como essas grandezas estão relacionadas diretamente proporcionais com as escalas, também resolver problemas que envolvam essa proporcionalidade direta ou inversamente, e, por fim, elaborar problemas envolvendo as escalas. Bom, retomando aqui, né, a nossa sequência de atividade, não esquecendo que é um assunto denso, né? Nós temos um assunto denso, nós temos é muito importante falar sobre grandezas proporcionais, também sobre o que está por trás do ensino da matemática, essa matemática contextualizada, trazer essa ideia da velocidade média,
né? Daqui a pouco esses alunos, esses estudantes já vão ter um contato com física, né? Eles estão no nono, na primeira série do ensino médio, e aí eles já começam a se familiarizar com essas palavras diferenciadas também. Percebam que esse exercício ele traz já essa proposta da velocidade média, mas também ele traz uma leitura com quilometragem, que são quilômetros por hora, né? O quanto nós podemos explorar e também fazermos boas perguntas com uma questão igual a essa, igual a questão 1. Né? O quanto nós também podemos discutir sobre essa representação, né? Essa representação é uma fração, é um número decimal, qual que são as características, né? É explorar esse universo numérico que nós temos dentro do material Aprender Sempre. A segunda questão é uma questão da Cesgran-Hill, né? Traz também a proposta da velocidade escalar média. Percebam que as duas são parecidas, mas as discussões elas podem ser ampliadas, né? Trazendo essa proposta dessa grandeza, fazer essa relação e também essa representação fracionária, né? Trazer essa transformação. Nós temos aqui um terço de 60 minutos, né? São 20 minutos. E essa transformação que existe de horas para minutos, o quanto é importante discutir isso com os nossos estudantes, eles estão no nono ano. Acreditamos que muitos desses conhecimentos eles já podem trazer em suas bagagens, mas se por alguma situação, né? E assim, nós estamos enfrentando momentos difíceis, são 2 anos de pandemia, eles não reconhecerem, é necessário, é interessante, é uma sugestão fazer essa retomada, né? O que é uma grandeza proporcional, o que é uma razão, né? O que é uma representação fracionária, qual que é a diferença da representação fracionária para a representação decimal, né? Essa transformação de hora para minuto, né? O que é essa distância sobre o tempo, o que é essa distância sobre a velocidade, essas relações que são estabelecidas dentro do ensino da matemática. Bom, ainda falando sobre as atividades 3 da aula 3 e 4, né, nós temos também uma questão da Unicamp que está bem mais, né, elaborada, que está com mais informações, né, do que a primeira questão, que era aquele momento de identificar, né, esse momento de identificação desse estudante. Nós temos a escala, né, e aí esse estudante ele precisa compreender esse mapa de escala dessa cidade, o que é extensão, quais são os seus extremos. Então, são diversas palavras que nós podemos trazer para uma discussão. Por isso é tão importante organizar essa turma em dupla, para que em dupla eles consigam discutir entre eles, o professor fazer os apontamentos e também a observação, né? Para que nós possamos construir a cada aula um novo aprendizado, né? E, por fim, na questão 4, a importância que nós temos aqui de avançar, né, e subir cada momento esse degrau da taxonomia de Bloom, que é elaborar uma situação, um problema que envolva o conceito de razão. Se ele está elaborando uma situação, um problema, que ele precisa colocar esse conceito de razão, então nós já entendemos que ele já compreendeu, né, o que é razão. E se ele não tem isso com clareza, nós podemos retomar, né, e ter essa discussão, o que é razão, o que é proporção, dentro da matemática, dentro do nosso cotidiano, para que nós usamos tudo isso, é uma discussão bem bacana, que nós podemos até ampliar esse conhecimento, né, discutindo isso com os nossos estudantes. Então, a proposta da atividade 4 é que esse estudante ele possa elaborar, né, uma resposta pessoal, que ele possa elaborar essa situação, um problema, né, e que ele traga também esse momento de socialização, né, que ele traga a resposta, quais foram suas estratégias, o que ele mobilizou para resolver, para elaborar e também resolver essa situação, problema. Bom, no nosso segundo momento, nós retomamos brevemente as principais ideias sobre o conceito de metodologia de aprendizagem baseada em projeto, que foi estudada na formação de etapa com a professora Rosana.
Bom, pensando aqui em conceitos de ABP, né, em pré-planejamento, em planejamento, eu vou fazer aqui uma breve retomada, porque desde a primeira transmissão da SA1, nós estamos falando que o nosso eixo, o nosso fio condutor é o letramento matemático, que está contido lá no nosso currículo paulista e também na BNCC. A importância desses estudantes compreenderem essa linguagem matemática e, com isso, eles possam ter um raciocínio crítico, que eles possam argumentar, que eles possam refletir sobre as ações que eles estão tomando em sala de aula, as estratégias que eles estão mobilizando, né? Então, lá no primeiro momento, nós falamos da importância da resolução de problemas. Trouxemos a professora, alguns estudos da professora Luciano Chique, né, da professora Norma, e o quanto isso está relacionado ao letramento matemático, à tomada de decisão, a esse aluno autônomo e protagonista também de sua aprendizagem. No nosso segundo momento, nós trouxemos a investigação matemática, a importância de termos fases dentro dessa investigação, de termos boas perguntas, de conseguirmos registrar, né, as nossas principais ideias e, por fim, conjecturar e ter assim a verificação dessas hipóteses e caminhar para a sistematização dessa proposta. No nosso terceiro momento, nós conversamos sobre a modelagem matemática, né, e o quanto a modelagem está presente dentro dos assuntos atuais, né, o quanto ela pode ser diferenciada, qual é o momento que nós estamos trabalhando com essa modelagem matemática também. E hoje, no nosso quarto encontro, nós temos os conceitos e as ideias sobre a aprendizagem baseada em projetos, né? É uma aprendizagem baseada na metodologia ativa, né? Nós vamos trazer aqui a ideia do conceito, a ideia quando nós falamos em conceito de aprendizagem baseada em projeto, nós estamos propondo para que esses estudantes, eles tenham uma questão motriz, né? Que por meio dessa questão ele consiga promover momentos de discussão, de tomadas de decisão, para que ele possa resolver os seus problemas, resolver o problema proposto, né? Qual que é essa questão motriz que vai nortear, né, esse projeto, essa aprendizagem que vai ser baseada dentro dessa proposta de projeto. Esse pré-planejamento, nós discutimos, a professora Rosana também discutiu com vocês na transmissão de etapa, o quanto isso é importante para o professor se organizar, né? Esse pré-planejamento, saber como trazer boas perguntas, como conduzir tudo isso, qual é a sua intencionalidade pedagógica quando você está trabalhando aprendizagem baseada em projetos, e também o seu planejamento, quantas aulas eu vou utilizar, o que eu vou propor, né, o que eu vou trazer para discutir com esses estudantes, né, essa questão motriz, ela está relacionada com o que eu estou trazendo, será que nós vamos conseguir uma resposta, será que nós precisamos alterar alguma coisa, né, é fazer essa retomada para seguirmos para o planejamento. Então, pensando aqui em aprendizagem baseada em projetos, nós temos uma aprendizagem que é necessário nós conhecermos tanto o seu conceito principal, como o seu pré-planejamento e, por fim, o seu planejamento, para que possamos conduzir essa aprendizagem em sala de aula com eficácia. Bom, pensando nos momentos, né, que temos por dentro desse processo de desenvolvimento da aprendizagem baseada em projetos, nós temos a introdução e planejamento, né, esse início, esse começo, esse momento de uma pergunta motriz, as boas perguntas que estão por trás, essa organização por parte do professor. Temos as coletas de dados que podem ser feitas por meio de internet, né, por meio de sites, de revistas, é a coleta por meio de entrevista com pessoas, né, a criação e desenvolvimento dessa avaliação, como isso se dá, dentro dessa fase 2 da pesquisa, né, esse desenvolvimento, como é que nós caminhamos para essa apresentação final, e, por fim, a publicação desse produto. Percebam que a aprendizagem baseada em projeto, ela é uma engrenagem. Acaba que o item 1, ele acaba conversando com o item 5, né,
de uma forma que nós precisamos ter um produto final. Para que tenhamos esse produto final, precisamos ter essa introdução, precisamos ter esse planejamento, essa organização. Nós vamos trabalhar em dupla, vamos ser em trio, em grupo, né? Qual que vai ser essa proposta? Dentro dessa aprendizagem, nós vamos utilizar qual outra metodologia ativa para que possa corroborar com a aprendizagem baseada em projetos. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, nesse terceiro momento, né, nós vamos apresentar sugestões que sejam ali, que estão relacionadas, né, com as mini-lições que são contidas dentro dessas experiências, né? Bom, dentro dessas experiências da aprendizagem baseada em projetos. Vamos lá. A nossa sugestão é que vocês possam realizar, nós temos já mini lições dentro da sequência de atividade, que elas sejam contidas dentro dessa experiência, da experiência da aprendizagem baseada em projetos. Né? É muito importante que nós possamos retomar lá naquela formação de etapa, durante essa realização, durante essa experiência, para que possamos estabelecer relações entre a atividade que está sendo proposta do material Aprender Sempre e essas mini lições, né, observando essas metodologias. Também nós precisamos destacar que essas mini lições nós podemos utilizar as ideias ou pressupostos que estão ali dentro das metodologias ativas. Um dos exemplos é a sala de aula invertida, né? O quanto nós podemos utilizar da sala de aula invertida dentro da aprendizagem baseada em projetos. E a nossa sugestão, como mão na massa, é que esse momento de mão na massa ele tenha um antes, um durante e um depois. Né? Pensando ali num tempo de aula, nós precisamos pensar o que nós vamos fazer antes, né? O que nós vamos fazer durante essa aula e depois que acabar essa proposta, né? Como eu devo retomar, o que eu devo fazer, né? O que eu preciso discutir com esse estudante. Vamos lá. Bom, apresentar o tema, né? Vamos lá, pensando na aula 3 e 4, onde nós temos a utilização dos conceitos de razão para resolver essa situação problema. Então, eu vou trazer para esse aluno, eu vou propor para ele que ele consiga se envolver, que ele consiga encontrar, que ele consiga discutir a importância desse conceito de razão em diferentes contextos. Também modelar essa situação-problema que envolva esse conceito de razão, essa velocidade, essa densidade e essa escala, né, que são aí as propostas de grandezas. Bom, antes da aula, o que eu preciso fazer utilizando essas mini lições que nós temos na sequência de atividade 4? Uma sugestão é utilizar as aulas 3 e 4 do material Aprender Sempre. Nós precisamos apresentar o tema dessa aula. Qual que é o tema dessa aula? Vamos trabalhar razão, né? Por que vamos trabalhar razão? A razão ela é importante por conta da relação que ele está estabelecida tanto com a matemática como com o cotidiano, né? E também o que tem por trás da razão é trazer essa divisão, é trazer o campo, né, das operações matemáticas, apresentar para esses estudantes qual que é a proposta dessa aprendizagem, quais são os objetivos dessa aula, indicar um material que possa ser utilizado com fontes de pesquisa, levar mesmo, trazer essa proposta da pesquisa, né, como nós podemos pesquisar esse conceito de grandezas, essa ideia de velocidade, o que grandezas proporcionais está relacionado com o ambiente físico, com o ambiente virtual, como nós podemos discutir isso com assuntos que estão envolvidos ali, assuntos que estão dentro do nosso cotidiano. Durante a aula, né, a ideia é que nós possamos organizar dentro dessa aula, dentro dessa proposta, uma roda de conversa ou uma plenária, e que, assim, essas ideias, né, essas propostas, essas sugestões, elas promovem também um ambiente para um estudante protagonista, um estudante que ele tenha autonomia, para que ele possa conduzir as suas tomadas de decisões, e que ele tenha estratégias, né, para poder resolver os seus problemas, resolver essas situações e promover um ambiente agradável envolvendo o ensino da matemática.
Então, a proposta é organizar a roda de conversa, uma plenária para essa discussão, observar as dúvidas, é muito importante observar e registrar, né? Porque nada pode ficar aqui no campo das ideias, no campo da memória, nós precisamos ter esse registro para fazer essa retomada com esses estudantes, né? Trazer tudo isso para o contexto da sala de aula, tentando ouvir, tentando mediar, intervir, né, dentro dessas propostas dos grupos. Também é importante elaborar boas perguntas, né, que essas boas perguntas elas possam instigar esses alunos em uma discussão, né, dentro desse grupo, para que eles possam fazer intervenções entre si, né, para que eles possam dar o ponto de vista e também fazer levantamentos, observações, né, realmente colocar perguntas, trazer perguntas para esse contexto da sala de aula, para que os alunos fiquem ali instigados em discutir, em promover uma conversa ainda mais reflexiva do que dentro dessa proposta da aprendizagem baseada em projetos. Terceiro momento é fornecer as considerações e as intervenções pontuais sobre a participação e a produção de cada grupo, né? O que está acontecendo em cada grupo, né? Precisamos valorizar o que está acontecendo dentro desses grupos. É muito interessante, porque nós podemos discutir, né? E também podemos registrar essas contribuições dos nossos estudantes. Por fim, realizar as últimas considerações, é lógico, ali institucionalizando os conhecimentos, retomando os conceitos que ainda podem estar fragilizados, né? Sempre trazendo uma ideia de construir essa aprendizagem, né? Construir esse desenvolvimento com os estudantes. E por fim, depois da aula, vem o nosso momento de finalizar, né? Nós saímos da sistematização e agora nós precisamos caminhar para essa avaliação, para esse momento de decisão, né? Dentro dessa aprendizagem baseada em projetos. É um momento em que nós precisamos avaliar, que nós precisamos decidir, né? E trazer essa aprendizagem desses estudantes. É uma discussão muito enriquecedora, né? É uma aprendizagem que nós, professores, é muito interessante para que possamos refletir também sobre as nossas práticas e principalmente sobre as metodologias ativas e o quanto as metodologias ativas elas estão presentes nos nossos materiais, no caderno do aluno, no material Aprender Sempre, no currículo em ação, e com isso nós podemos promover um ambiente agradável de aprendizagem. E falando um pouco, né, desse momento de desdobramento, que é esse espaço de formação continuada em que vocês, professores, estão dentro desse ATPC, né, que é esse momento do ATPC, do Programa de Recuperação e Aprofundamento. É interessante que vocês olhem entre pares, né, que conversem entre os pares, entre os professores de matemática, sobre a importância desse programa e como nós podemos trazer diferentes situações para as nossas aulas, utilizando os nossos materiais, né, didáticos, dentro de uma abordagem que o aluno também se interesse. Né? Lembrando que quando nós estamos falando de metodologia ativa, esse aluno ele está no centro dessa aprendizagem, né? Falando desse momento de ATPC, nós estamos na semana B, para ressaltar, né? Nós estamos aqui nesse nosso momento de recuperação e aprofundamento do ano série, dentro desse estudo da sequência de atividade 4. Bom, nós vamos dar algumas sugestões, né, de como você fazer aquele seu roteiro, para poder pensar nesse desdobramento, nesse desenvolvimento, desse planejamento. É interessante que vocês possam se reunir com os professores da área, né, pensando aqui em matemática, para que vocês possam dar continuidade nesses estudos que foram iniciados lá na semana A. Então, na semana A, a professora Rosana falou sobre o quê? Aprendizagem baseada em projetos, envolvendo a sequência de atividade, envolvendo o ensino da matemática. Então, como é que eu posso fazer um mão na massa, né? Na minha sala, na minha escola? Será que eu posso contar com a colaboração do meu outro colega de sala? Né? Fazer uma retomada dessas ideias, registrar essas ideias nesse momento que eu tenho de formação continuada, né? Trazer esses encaminhamentos, os questionamentos que surgiram na ATPC lá na semana A, né? O que eu tive dúvida, né? Como é que eu posso esclarecer essa dúvida
sobre a aprendizagem baseada em projetos. O nosso intuito é sempre de finalizar esse planejamento, que provavelmente ele já tem iniciado lá na sequência de atividade, lá na formação de etapa, e agora na formação de ano série, nós estamos desdobrando essa pauta, né? E para que vocês, professores, também possam compreender qual que é o nosso intuito, né? Trazendo essa discussão para esse momento de ATPC, que nós estamos na semana B, esse momento de desdobramento que acontece nas escolas, e os professores estão entre os pares. A proposta também é elaborar, né, um planejamento que considere essas etapas iniciais envolvendo a metodologia ativa da sala de aula invertida, né, que são aplicadas em sala de aula na sequência de atividade 4. O nosso intuito foi trazer mini lições que têm contidas ali as experiências de aprendizagem baseada em projetos. Envolvendo, é lógico, dentro dessa metodologia ativa, nós podemos trabalhar a sala de aula invertida em conjunto da aprendizagem baseada em projetos, né? É interessante a gente observar essas relações que estão se estabelecendo e nós estamos utilizando o material Aprender Sempre. Então, o material ele já vai me dar subsídio para trabalhar com esses estudantes a metodologia ativa, que seja a sala de aula invertida, envolvendo dentro dessas mini lições, que nós chamamos dentro da aprendizagem baseada em projetos, dessas mini lições. Então, nós podemos utilizar alguma sequência de atividade para poder trabalhar dentro dessa aprendizagem. E finalizando, nós temos, né, essa análise, nós analisamos a atividade 4, volume 1 do material Aprender Sempre. Nós fizemos essa retomada que foi breve, né, sobre os principais ideais e os conceitos que foram estudados na formação de etapa. Na sequência de atividade 4 do volume 1, nós apresentamos as etapas iniciais da metodologia ativa da sala de aula invertida, que foi aplicada, né, na sequência de atividade 4, com o intuito de executar essas mini lições que estão contidas dentro dessa experiência da aprendizagem baseada em projetos. Bom, essas são as nossas referências. É importante a gente destacar aqui o quanto nós estamos estudando nessas metodologias ativas, que veio ali com o professor Mohan, depois com a professora Lilian Bassi, né? O quanto as metodologias ativas elas são importantes no nosso trabalho, dentro de uma educação que seja inovadora, né? É uma abordagem, é uma nova abordagem, né? Também trouxemos o Bender, que é um livro que ele fala muito sobre a aprendizagem baseada em projetos e que essa é a diferenciação, essa educação diferenciada para o século XXI e o quanto isso impacta na aprendizagem desses estudantes. Temos os documentos do MEC, né, que falam sobre a importância dessa base nacional comum curricular e o quanto está relacionada ali com o letramento matemático, com as metodologias ativas, né, e principalmente sobre essa sala de aula invertida dentro dessa metodologia ativa de aprendizagem. Também trouxemos o livro do professor Hernandes, né, que é a transgressão e mudança na educação, os projetos de trabalho. É dentro dessa referência que nós desdobramos as nossas pautas e os nossos estudos. São outras referências também de extrema importância, a pedagogia de projetos, ensaios transversais, né? Também os documentos que estão à disposição na Secretaria de Educação. Bom, eu encerro hoje essa transmissão agradecendo a todos por essa atenção. Vou parar de compartilhar. Eu desejo a todos um excelente dia, né, uma excelente informação, um excelente desdobramento de pauta para todos vocês. E deixo o meu até breve e até mais, professores. Tchau, tchau.